Olá, vou falar um pouquinho com vocês sobre como eu procedo com essa questão. Chuva no dia do ensaio. E agora? O que fazer? Quando a cliente manda aquela perguntinha para você no dia do ensaio. Fulana, e agora? Tá chovendo. Como vai ficar o ensaio? Ou então tá nublado, tô insegura. Ai, será que vai chover? Primeiramente, você vai responder a ela com o maior entusiasmo do mundo, porque no final, gente, tudo dá certo, de uma forma ou de outra. Então, você precisa realmente passar confiança e entusiasmo para ela. É um dia que é muito especial para ela. Ela esperou um tempão por isso. Ela se esforçou financeiramente para esse dia. Então, acalme ela, sempre diga, olha, vai dar tudo certo, eu não tenho dúvida nenhuma. Vai dar tudo certo. E o que acontece, como eu procedo nessa situação? Primeiramente, no dia da reunião que eu tive com ela, né, eu já falei sobre esse assunto, sobre as possibilidades de cancelamento do ensaio, que é por doença, algum outro imprevisto, chuva. Eu já conversei com ela. Eu já falei para ela que os profissionais que ela contratou, que também farão parte desse dia, como maquiadora ou confeiteira, no caso quem vai fazer algum bolo, né, o bolo do Smash the Cake, por exemplo, precisa conversar com elas antes do fechamento ou no fechamento, enfim, sobre essa questão, que isso está sendo feito para ser realizado um ensaio externo e que há essa possibilidade de cancelamento. É uma possibilidade que é muito remota, certo? Eu confesso para vocês que eu só tive assim, acho que no máximo uns 3 cancelamentos por questão de chuva, e eu vou falar aqui como eu procedo para que a gente diminua muito essa possibilidade, tá? Então, você já falou com ela na reunião sobre essa possibilidade, sobre ela falar com os outros profissionais envolvidos, tá bom? Segundo ponto a gente vai ficar, você vai ficar durante a manhã observando o tempo junto com a sua cliente. Se amanheceu ensolarado, tá ótimo, não tem o que se falar sobre esse assunto. Mas se amanheceu nublado ou chovendo, vocês duas vão ficar observando amanhã e tentando entender ali como que está funcionando essa questão da precipitação da chuva naquele dia. Provavelmente a tarde será muito parecida como foi com a manhã. Às vezes não, né, gente? Mas normalmente o que acontece é isso. Se durante a manhã teve a chuva aconteceu de forma espaçada, ou seja, chove um pouco, para. Ou até mesmo chove muito, né? Muito intenso, mas para. Se esse tá muito espaçado, eu não cancelo o ensaio, tá? Agora, se a chuva tiver contínua, forte ou fraca, mas ela tá muito contínua, para um pouquinho, aí contínua por muito tempo, para. Então eu entendo que vai ser mais ou menos isso durante a tarde também. E aí meio-dia ao cancelamento. Lembre-se que o cancelamento, ele deve ser uma tomada de decisão de ambas as partes, tanto de você quanto da cliente, certo? Você tem a expertise técnica, você sabe que se você, por exemplo, tiver que lidar com um ensaio infantil à tarde, você vai precisar de uma velocidade um pouco mais alta, e então vai ter que subir o ISO, vai aparecer um pouquinho de ruído, você entende isso. O seu cliente, ele não entende isso, mas ele quer realizar o ensaio, ao mesmo tempo ele tem as limitações dele. Se tiver criança, por exemplo, a mãe não vai querer levar a criança se tiver chovendo ou até mesmo se só tiver nublado. E você precisa entendê-la, se pôr no lugar dela e entender a dor da sua cliente, tá? Mas você sempre vai animar ela. Se você perceber que de fato a chuva é muito espaçada, você vai animar para que tudo continue. Se acontecer de à tarde, começar a chover, ter um comportamento muito diferente da manhã, paciência com você mesma e paciência com a situação, porque é algo que é incontrolável. Tá? Eu nunca tive problemas em relação a isso, eu tive no máximo aí 3 desmarcamentos e super de boa, tanto de minha parte quanto da pessoa.
E é isso. Eu lido dessa forma. Chegou meio-dia e aí? E eu sempre, assim, eu costumo muito colocar para a cliente ter uma tomada de decisão ainda maior do que a minha. Porque eu entendo que mais tarde ela pode até querer me cobrar se eu tomar a decisão. Então, poxa, durante a manhã realmente estava e à tarde estava chovendo e à tarde foi totalmente ensolarada e a fotógrafa desmarcou o ensaio. A gente está lidando com pessoas e pessoas, cada um é um universo, e a gente precisa driblar ao máximo essas situações chatas, uma experiência negativa com a cliente, porque dali em diante ela já teve talvez uma impressão, uma experiência chata, porque ela já tinha planejado várias outras coisas e nesse dia tinha que ser o ensaio. Por isso que a tomada de decisão, ela é dupla, mas eu ainda dou uma porcentagem a mais para que a cliente decida isso, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu já conversei com a cliente no dia da reunião, ela já conversou com os fornecedores dela e prestadores de serviço também no fechamento. No dia do ensaio, a gente observa amanhã como é que tá a chuva, se tá muito espaçada. Gente, eu moro aqui no litoral sergipano e como que funciona aqui? Você precisa entender também como é que funciona e qual é o comportamento da chuva na sua região. Porque aqui em Aracaju é o seguinte, tá tudo nublado, aí daqui a pouco abre, tá lá o céu azulzão. Aí daqui a pouco o céu tá todo azul e começa a chover. Porque aqui as nuvens se formam muito rápido. Como é litoral, então elas se formam rápido, precipita rápido. Se forma rápido, precipita rápido. Então precisa entender também um pouquinho como é que é essa dinâmica da chuva aí na sua localidade, tá? E é isso, nunca tive maiores problemas. E é isso, espero de verdade ter ajudado aí um pouquinho a vocês. E vou estar sempre trazendo esses temas pequenos, mas que fazem muita diferença na nossa rotina como fotógrafo, para poder te ajudar aí a decidir suas questões, a entender um pouquinho situações que eu já passei e você saber como contornar um pouco mais aí as suas, tá? Beijo bem grande e até o próximo vídeo.